Apocalipse, entenda de uma vez parte 2. Continuando a comparar o templo terreno com o templo celestial, vemos que há móveis sagrados no céu. Os móveis do tabernáculo terreno eram, do lado de fora, o altar de bronze e a pia de bronze. Do lado de dentro, no lugar santo tinha, mesa dos pães, castiçais e o altar do incenso. Dentro do santíssimo lugar ficava a arca da aliança e o propiciatório, que era uma peça só. No tabernáculo celestial só há 3 peças, segundo o livro de Apocalipse. No capítulo 1:12, encontramos o castiçal. Em 11:19 encontramos a arca da aliança. E em 8:3, o altar do incenso. Por que essas peças estão lá? O altar do incenso, porque as orações dos santos ainda estão subindo, lá estão estocadas as orações dos santos. O castiçal, porque representa a igreja do Senhor que ainda milita na terra. A arca da aliança, porque depois da morte de Jesus, ele tinha que aspergir do seu sangue sobre ela. Como sumo sacerdote, ele tem que aspergir o sangue sobre a arca e sobre os chifres do altar do incenso. Como sumo sacerdote, ele tem que limpar o templo celestial do pecado de Lúcifer. Assim era feito no templo terreno. 3 peças não tem: o altar do sacrifício, a mesa dos pães e a pia de bronze. Porque não estão lá, o altar não é necessário porque o sacrifício de Cristo já foi feito. A mesa dos pães, porque Cristo é o pão vivo. E a pia de bronze, porque não há mais nada para lavar lá. No templo terreno havia 4 grupos de trabalho: sacerdotes, levitas, profetas e guardas. No templo celestial temos Jesus, o sumo sacerdote. Os levitas, representados pelos 24 anciãos, inclusive toda a visão de João foi coordenada por um deles. Os israelitas, aparecem no capítulo 7, e a igreja, no capítulo 5 verso 9. João também viu os 24 anciãos e 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. As criaturas tinham rosto de boi, de leão, de homem e de águia. Cada rosto das criaturas é semelhante ao emblema das tribos ao redor do tabernáculo. O trono de Deus é de ouro, cravejado de pedras preciosas, sobre uma base de safira. E a sala do trono de Deus é o templo. Ao redor do trono tem 4 seres viventes e estes seres têm rostos de boi, de leão, de homem e de águia. Agora veja como Deus dispôs as tribos, colocou Judá para leste, cujo símbolo é um leão. Ruben para o sul, e seu símbolo é o homem. Para o oeste, Efraim, cujo símbolo é o boi. E Dan para o norte e seu símbolo é uma águia. Moisés não sabia nada disso, ele apenas obedeceu a ordem de Deus de fazer desta forma. Deus mandou fazer na terra o mesmo ambiente do trono eterno. Muitos concordam que estes seres também representam os evangelhos: Mateus, o leão, o evangelho do reino; Marcos, o boi, o evangelho sofredor; Lucas, o homem, o evangelho do filho do homem; João, a águia, o evangelho do divino. Deus só se fazia presente ali porque o ambiente estava correto. É necessário que a palavra de Deus esteja dentro de nós, para que Deus se faça presente nos nossos corações. Deus colocou estes mesmos símbolos no céu. E não estou falando de astrologia, porque isso é uma corrupção babilônica dos sinais que o próprio Deus colocou como sinais e para marcar tempos e épocas. Nas constelações existe uma chamada touro, outra chamada leão, outra chamada escorpião que representa a águia e outra chamada aquário, que representa o homem. Por que Deus faz assim, não sabemos. Mas sabemos que Ele trabalha com representatividade, com combinação de coisas. Talvez faz assim para podermos entender algumas coisas, mas muitas ainda serão reveladas no futuro, conforme Daniel 12:4. O livro do Apocalipse se refere aos 2 turnos do templo. Em Apocalipse 4:3 diz: "E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda." Apocalipse 4:3. Se observar a placa no peitoral do sacerdote, verá que a primeira pedra é o jaspe, e a última é o sardil. Porque o jaspe é Ruben e o sardil é Benjamim. E no versículo João diz que aquele que está assentado é semelhante à pedra de jaspe e sardil. Jaspe representa Ruben e sardil Benjamim. Jesus disse: "Eu sou o primeiro e o último." Apocalipse 22:13. Além disso, o nome Ruben quer dizer: "Eis aqui um filho." Quando Jesus foi batizado, Deus disse: "Este é o meu filho." E Benjamim é o filho da minha mão direita.
As revelações são passadas em camadas. Você percebe? Não dá para entender o livro do Apocalipse sem estudar com calma cada detalhe. O jaspe representa a majestade de Deus, o Rei. O sárdio representa o julgamento de Deus, o profeta. A esmeralda representa a misericórdia de Deus, que estava sobre o sacerdote. João viu as 3 pedras que têm a ver com as 3 funções de Cristo, Rei, Profeta e Sacerdote. João viu os 24 anciãos. Quem são eles? Temos algumas opiniões sobre isso. Desde a Babilônia acreditava-se que haviam 24 constelações principais, e hoje os cientistas identificam 24 constelações principais. Por aparecer em tronos, mostra uma posição de governo. A ideia mais aceita é que são 12 tronos da primeira aliança, de Deus com Israel, e 12 tronos da segunda aliança, de Cristo com a Igreja. Esta ideia apoia-se no fato de, na porta da Nova Jerusalém encontra-se o nome das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos do Cordeiro. Embora esses anciãos são chamados de anjos, não podemos esquecer que no original a palavra se traduz como mensageiro, que tanto pode ser divino como humano. Você notou no capítulo 1, Jesus aparece como sumo sacerdote, fazendo expiação pelos pecados. Nos capítulos 2 e 3, Jesus aparece limpando os castiçais. No capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu. Tudo obedecendo à ordem do serviço no templo como Deus ordenou a Moisés. Este vídeo continua. Compartilhe esta palavra. Inscreva-se no canal.